Hoje nós vamos partilhar um pouquinho com a Sara, vai partilhar um pouquinho conosco a experiência dela, né, que ela tem desenvolvido aí nessa área infantil, nessa área da logoterapia, com a música, e hoje ela vai partilhar um pouquinho conosco, né, como nós podemos ajudar a nossa parte clínica, né, aí. Então, fica à vontade, Sara, seja muito bem-vinda, né, bom tê-la aqui. Muito obrigada, boa noite, gente. Ó, uma alegria estar aqui com vocês, né? Falando de dois. Sou graduada em musicoterapia, né? Fiz a graduação, depois eu fiz a pós-graduação em musicoterapia aplicada do desenvolvimento ao envelhecimento. Então, vem nesse contexto todo. Dou aula de transtornos do neurodesenvolvimento e estágio de musicoterapia na pediatria, na pós-graduação. E nesse meio percurso, aí no meio do caminho, eu descobri a logoterapia, né, que fez muito sentido para mim, porque me ajudou a entender muito aonde a musicoterapia entra no ser humano, né, enquanto intervenção. Então, assim, foi um link muito, muito importante para mim, a musicoterapia com a logoterapia, e o contexto das crianças, né, desde que eu me formei, eu tive uma temporada ali com os idosos, mas logo em seguida já achei as crianças, eu falei, é isso aqui. Então, para mim faz muito sentido o contexto de trabalho com os pequenos e com as famílias, né, hoje estou fazendo especialização em família também, para ajudar nesse contato com os pais, nesse contato com, dessa orientação a eles também, né, vocês mais que ninguém que trabalham com crianças sabem como é difícil, como a gente precisa ter esse direcionamento, e eu vou trazer um pouquinho para vocês esse contexto da música, né, e como que eu utilizo na clínica a musicoterapia, e eu já peço desculpa porque eu tô rouca, a musicoterapeuta está rouca, cantou mais do que devia, falou mais do que devia, tá assim. Mas vamos lá, preparei um materialzinho, e vou transmitir aqui para vocês. Deixa eu ver. Janela, aqui e aqui. Aí vocês só me falam se vocês estão vendo, tá? Enquanto abrir aí, eu vou colocar para carregar antes que ele desligue sozinho. Pronto, que eu só vi agora. Vocês estão vendo? Sim? Tá bom. Então vamos lá, né? Deixa eu tirar isso aqui. Então, a influência da música, né, da musicoterapia, a influência da música para o desenvolvimento humano. E aí eu vou trazer aqui um pouquinho para a gente começar, essa questão assim do que é a musicoterapia enquanto profissão, antes de falar da música na questão do ser humano, tá? Então, quando a gente fala da música, ela existe desde que existe gente, desde que existe a pessoa, porque a música é uma expressão propriamente humana. Então, o ser humano sempre se expressou musicalmente, embora antes não tivesse um estudo musical, antes não tivessem registros de música, mas existem muitos registros, né, históricos, assim, de evidências de que uma tribo se comunicava com outra por meio dos instrumentos, enfim, rituais de cura. Então, os primeiros registros da música visando cura são pré-históricos. Ela foi receitada por médicos ao decorrer dos séculos para auxiliar no tratamento, só que isso ainda não tinha evidência científica, né? Então era uma coisa assim, o médico acreditava que ouvir um quarteto de cordas poderia ajudar no processo de cura do paciente junto com a medicação e tudo. Então ele dava ali, porque tinha esse olhar do espírito também, do espiritual, né? Mas não se tinha um registro para analisar se realmente a música estava ajudando, né, a pessoa ficar bem, né, se reabilitar mais rápido, enfim. Então não tinham evidências científicas. Mas a partir da Segunda Guerra Mundial, né, que muita coisa acontece depois da Segunda Guerra Mundial no sentido de avanços científicos, médicos, tem um dos registros que a gente tem da história da musicoterapia, do início, né, fala de médicos que contrataram músicos, hospitais que contrataram músicos para tocar para os pacientes que chegavam da guerra, e os médicos começaram a perceber que os pacientes que recebiam os músicos, eles se recuperavam mais rápido do que os pacientes que não recebiam os músicos. Ele começou um princípio de grupo experimental, grupo controle, né, dessa questão mais científica, e começaram a estudar
se de fato a música estava ajudando no processo de reabilitação. E aí começa-se, então, a sistematização do uso da música como uma forma de tratamento, né, como uma possibilidade mesmo de inserir no processo de atendimento ali aos pacientes. Então, começam ali os primeiros congressos, a criação de associações, cursos de graduação e o desenvolvimento de modelos e abordagens da musicoterapia. Então, o que, que é a musicoterapia, né? A gente brinca que a gente é uma salada de frutas aí, uma salada de profissões, né? Que é a união do estudo da música, que é um estudo muito abrangente, o estudo da psicologia, sei que tem psicólogos aqui, né? Então, o estudo da psicologia e as neurociências. Então, a parte musical, a parte psíquica e a parte biológica, né? Mistura tudo isso daí e dá a musicoterapia. Então, a gente tem que estudar bastante essas 3 áreas. No Brasil, a nossa formação, né, a gente está espalhado, esse mapinha aqui já está desatualizado, porque já abriram novas turmas. Em laranjinha, são os cursos de graduação que a gente tem, e em azul são os cursos de pós-graduação em musicoterapia. O público atendido, né, a gente pode atender desde bebezinho na barriga da mãe, então as gestantes, a primeira infância, adultos, adolescentes, em contexto de clínica, de instituição, em casa de repouso, de reabilitação, em hospital, em escola. Onde tem gente, a musicoterapia pode agir, desde o bebezinho até o idoso, desde a pessoa ativa até o paciente que está em estado vegetativo, por exemplo, pode se beneficiar da musicoterapia, tá? E aí, para a gente conseguir falar os benefícios da música para o desenvolvimento humano e, e por que que ela é importante, e por que que ela pode ser usada como uma ferramenta no nosso trabalho, ali no nosso session com a criança, eu preciso primeiro conceituar para vocês, né, e juntos aqui, o que que é música, afinal. Então, eu gosto muito dessa frase aqui do Stravinsky, que ele diz que nós podemos ter um deleite nos sons da natureza. Por exemplo, pássaros, chuva, sons da cachoeira, né? E tudo isso são promessas de música, mas que só se tornarão música quando passam por uma organização. Essa organização pressupõe um ato humano e consciente. E isso não nos torna somente seres musicais, mas também nos torna parte de um espírito que ordena, dá vida e cria, que é o elemento transcendente da música. Ou seja, os sons que a gente escuta na natureza são sons. Passarinho não canta, ele pia, cachorro late, vaca muge, né? Mas o ser humano é aquele que tem a capacidade de contemplar o canto do pássaro e falar: isso é música, isso é melódico, isso tem uma beleza, isso é propriamente humano. Então precisa de um ser humano para compreender a arte, para compreender a música. E quando eu começo a organizar esses sons que eu estou ouvindo, eu vou gerando aquilo que a gente vai entender por música. Então, como assim, né? Vamos lá. A gente trabalha com 2 pontos aqui, com 2 pilares, que eu tenho o som e eu tenho a música. Toda música tem som, mas nem todo som é música, né? Como assim? Ah, meu Deus do céu, tá ficando difícil isso aqui. Então, vamos considerar que todo som ele tem parâmetros, né? Que é intensidade, altura, duração e timbre. E a música, ela tem os seus elementos, que é o ritmo, melodia e harmonia. Então, o que é cada uma dessas coisas? Pra vocês entenderem o processo aqui. Todo som vai ter esses 4 parâmetros, qualquer som, aula de física lá, né? Então, todo som tem uma altura, grave ou agudo. Todo som tem uma intensidade, que é o forte ou fraco. Todo som tem uma duração, é um som curto ou longo. E todo som tem um timbre, que é a identidade do som. Então, por exemplo, quando eu bato palma, essa minha palma, ela é grave ou ela é aguda? Ela tá mais pro agudo do que pro grave. A intensidade da minha palma, forte ou fraco? Tá mais forte do que fraco. É um som longo ou curto? Curto. E qual que é a identidade? Qual que é o timbre desse som? É uma palma. Se eu tivesse batido no peito, é o som de bater no peito. Se eu tivesse estralado o dedo, seria o som, né, o timbre de estralar o dedo. Então, todo som tem esse agrupamento aqui de parâmetros. E na música, né? Como que eu faço para isso virar música?
eu tenho que ter ritmo, melodia e harmonia. Então, todo som eu posso organizar dentro desses 3 elementos. Então, ritmo. Ritmo, ele é uma organização de sons e silêncios. O que é o som? Quando eu bato palma. O que é o silêncio? Quando eu não estou batendo a palma. E eu posso organizar esse som e silêncio de várias formas. Então, quando eu faço... Eu tô fazendo um som e silêncio, eu tô organizando um funk, né? Eu tô fazendo um outro ritmo. Então, quando eu começo a organizar isso entre sons e silêncios, eu tô fazendo, eu posso brincar com diferentes possibilidades rítmicas, que vai me dar um sertanejo, um pagode, um forró, né? E vários outros tipos de ritmos aí que a gente tem. Melodia é a organização de notas separadamente. Então, quando eu falei lá que todo som ele tem os parâmetros, né? Todo som tem altura, que é o grave e o agudo. Essa altura, a gente pode pensar nas notas musicais. Então, quando eu faço dó, ré, mi, fá, né? Eu tô fazendo alturas, do grave pro agudo. Eu posso organizar essas notas em uma ordem diferente. Então, quando eu faço do, ré, mi, sol, mi, fá, do, ré, mi, sol, fá, mi. Eu tô começando a melodia de asa branca. Então, eu tô brincando com as alturas. Eu pego a nota, o som, parâmetros sonoros, o som isolado, e começo a organizar ele em uma sequência que vai me dar uma melodia, que é o que eu consigo cantar. Então, a melodia são notas, uma organização de notas tocadas separadamente. E a harmonia é uma organização de notas tocadas simultaneamente, que é quando eu pego várias notinhas, dó, ré, mi, sol, dó, ré, mi, fá, enfim, e toco ao mesmo tempo. Aí isso vai me dar um acorde, isso vai me dar sons que eu vou fazendo ali e vai crescendo a música de forma harmônica e organizada, estruturada. Então, vou mostrar para vocês um vídeo, e aí eu não sei se tá com som para vocês. Deixa eu ver. É um vídeo que mostra a organização de sons, tá? Quando eu abrir aqui, alguém fala para mim se tá ouvindo, por favor? Vocês escutam? Vocês conseguem ouvir o vídeo? Que eu não tô vendo vocês. Não. Não? Tá bom. Então, peraí. Que eu vou fazer de novo, que eu acho que eu não liberei o áudio. Aqui. Então, gente, não tá aparecendo, ó. Ah, tá. Só vai áudio se for da janela aqui. Que coisa, não? Peraí, deixa eu pegar o vídeo e colocar. Deixa eu pensar o que eu vou fazer. Não dá para liberar ele e a gente ouvir só o som? Não, não tá indo o áudio pra vocês mesmo. Ah, Ele não deixa eu compartilhar o áudio daqui, só se fosse aqui na guia. Deixa eu ver se eu consigo fazer uma coisa. Peraí. Que pena. Deixa eu salvar aqui e fazer uma coisa. Tá. 2 minutos, gente. Vou abrir aqui na janela. Hum, hum, hum. Vocês não vão esquecer, não, né? O que é som, o que é música. Esqueçam, não. Peraí. Hum, hum. Salvou. Tchu, 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 tchu.
aqui. A hora da verdade. Se vai funcionar, vou ficar feliz. Hum. Porque tem tanto vídeo para mostrar para vocês que não tem como vocês não escutarem áudio. Sem condições. Eu não entendo de tecnologia para te ajudar. Então... Então, vamos ver aqui. Tem que abrir aqui, ó. É porque o Meet não tá deixando eu compartilhar o áudio. Se você quiser me enviando, aí eu ponho no grupo, elas ouvem e a gente vai voltando. Se você achar mais fácil. Tá lá. Se não der aí, Tá bom, pode vou ser tentando uma. ensinar. Peraí que eu fechei o trem. Opa! As tecnologias batendo na gente. A gente apanhando. Hum, hum, hum. Tchu, 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 tchu. Tá, eu vou seguindo aqui. Depois eu mando o vídeo pra vocês. Que não tá abrindo. Onde eu queria que abrisse. Cadê vocês? Tá bom, gente. Vou seguir. Que até estranho aparecer. Compartilhar. Foi. Vocês veem? Bom, esse vídeo aqui Sim. que vocês não vão ouvir, ele tá falando sobre... É um rapaz que ele vai pegando vários sons, né? Então ele pega som, ele vai bater aí, o som do telefone tocando, o som do botão que ele tá apertando, da Você quer faca. me mandar e eu ponho para elas e elas vão acompanhando? Então, é que esse especificamente eu não tenho aqui. Mas esse vídeo, ele vai montando os sons e no final ele faz uma música com esses sons. Ai, uma pena. Queria que vocês vissem. Deixa eu ver se eu consigo em outra coisa aqui. Tô cismada agora com o vídeo. Deixa eu ver. Talvez eu tenha aqui o vídeo, o link. Tchu, 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 tchu. Não, não. Sem essa.
Cadê? Não tem mesmo não esse. Mas tá bom. Depois eu acho que eu mando para vocês, aí vocês veem o vídeo. Mas assim, então, como que a música ela pode influenciar no ser humano, tá? De forma geral. Então vamos lá, vamos seguir aqui. Então eu falei para vocês essa parte dos parâmetros sonoros e que a música ela envolve os elementos musicais, né? Para essa parte da organização sonora. E aí a gente também tem que voltar para esse olhar de quem é a pessoa humana. Vocês vão ver que eu coloquei aí o conceito de pessoa biopsico-sócio-espiritual, né, social e espiritual. Na logoterapia, o Frankl, ele coloca a dimensão, o que seria a dimensão social dentro da dimensão espiritual. Mas aqui eu deixei separado, porque eu acho que é importante trazer também o impacto social e cultural que a música apresenta nesse contexto que impacta o ser humano, tá bom? Então, pensando na dimensão biológica, né, da música, a gente tem os elementos sonoros, né, ritmo, melodia e harmonia, que vão ser processados no nosso cérebro de uma forma muito potente, que eu quero mostrar para vocês. E essa potência que acontece no cérebro vai trabalhar na parte da regulação hormonal, nas memórias, e toda uma forma de processamento ali do cérebro para potencializar ou não, né, o aprendizado, né, tanto a partir do aprendizado, do desenvolvimento, quanto das consolidações ali que vão fazendo no nosso cérebro. Então a música ela é um estímulo muito potente para o desenvolvimento biopsíquico, né, aqui eu estou falando da parte biológica. A música que a gente escuta vai trabalhar também na nossa frequência cardíaca, respiratória. Então, esse conhecimento da música na dimensão biológica, ela é muito forte para quem trabalha com desenvolvimento infantil e também com a reabilitação. Então, aqui eu consigo mostrar para vocês o videozinho. Vou até deixar aqui, ó. Opa! Vou até colocar aqui em outra janela para vocês verem. Cadê vocês? Vou colocá-las. Que os outros eu tenho vídeo. Cadê a janela, gente? Aqui. Pera, tem que ser uma guia. Gente, o Meet é difícil. Aqui, janela. Aqui. Olha, guia. Pronto, foi. Aqui, agora vai. Vocês estão ouvindo? Sim. Oba. Tá, então esse vídeo aqui, ele é um experimento que ele mostra como que funciona o ritmo, essa ferramenta que vocês estão vendo aí se chama metrônomo. Ele serve para medir o tempo e os músicos usam para contar o tempo para estudar, né? Então ele está numa base de madeira em cima de uma lata, né? 2 latas, que ela é instável, né? E aí eles vão ser disparados cada um num tempo diferente. E aí vocês vão vendo com o tempo o que vai acontecendo com esses metrônomos. Vocês viram aí que em poucos segundos, né, o metrônomo, ele
eles todos ficaram sincronizados. Aí vocês devem estar se perguntando, tá, legal, bacana, mas o que que isso importa, né? Qual que é a importância desse vídeo, né? Esse fenômeno que acontece com os metrônomos também acontece isso também acontece com o nosso cérebro, tá? Então, essa parte rítmica, o nosso corpo também sincroniza, né? Tudo que é ritmo, a gente vai sincronizar. E esse conhecimento, ele é bastante interessante porque a gente pode usar isso, por exemplo, para reabilitação ou para induzir comportamentos motores nas pessoas. Então, eu vou mostrar um exemplo de um documentário que mostra um paciente que tem Parkinson, né? No mal de Parkinson, existe uma realidade chamada freezing, que seria os pés congelados, né? Então, eles têm uma dificuldade, todo mundo conhece os tremores, né? Mas eles também têm uma dificuldade que, às vezes, eles travam, eles estão andando, travam, congelam, os pés ficam congelados, eles não conseguem andar, né? E aí eles precisam de alguma pista, alguma coisa que ajudem eles a destravarem. E a marcha deles, né, o caminhar deles é muito travadinho também. Então vocês vão ver o que acontece no exato momento em que a música dá uma pista rítmica para eles, né, o que o corpo dele, o que impacta no corpo deles. To watch. I see people who never I said to walk too fast and I can't sort of stop myself. Vocês So estão I have vendo to be very a careful. dificuldade dele para ele andar. Not to do a face plant, really. Here at the Human Movement Lab, Professor Meg Morris has spent years analysing these movement problems and trying to find a way to help. For reasons unknown, there's a lack of dopamine in the brain, and dopamine normally allows movements to be performed large and fast, and balance is affected as well. So what John has, you can see here, is a freezing of gait, and the feet are sticking to the floor. But watch what happens when we start the music. It's beautiful to watch. It is, it's so beautiful. And for a person who is shuffling and blocking and freezing, to be moving like that. So what we think music does is to bypass the defective basal ganglia. É bem interessante, né? Porque ele não estava conseguindo nem andar direito. No momento em que é colocada ali a música para ele, automaticamente parece que o cérebro dele dá. E o que acontece no metrônomo que a gente viu, acontece com ele andando. Ele começa a dançar um tango, trocando perna e tudo, né? Então, quero mostrar para vocês como que é no nosso cérebro, tá? Deixa eu pegar aqui. O videozinho. E... Pois eu coloquei na janela errada. Volta, foi. Essa gravação vai ficar engraçada demais. Aqui, ó. Gente, esse vídeo aqui é uma ressonância funcional de uma pessoa ouvindo música em tempo real. Então, o que acontece no cérebro dela enquanto ela tá ouvindo música, tá? Tem todos os cortes e todas as cores que estão acendendo são a estimulação da música no cérebro em diferentes áreas. Estão vendo várias cores acontecendo, quanto mais vermelho, mais intenso.
azul é uma estimulação um pouco mais fraca, mas também estimulada. Porque é só um piano, né? O que acontece quando tem mais elementos sonoros e de uma música que provavelmente essa pessoa gosta. Bem. Pra cá. Lembrar um minuto. Agora é um tango com mais instrumentos. Vocês conseguem perceber que é como se o cérebro estivesse acendendo no mesmo tempo da música? Como se estivesse dançando com a música? A música cresce, ele fica, depois apaga, apaga. Então, assim, isso é um exemplo do que acontece no cérebro, tá? Com a parte aqui. Vou ter que ficar fazendo isso, indo pra lá, indo pra cá. Deixa eu entrar aqui. Foi. Deixa eu colocar de novo os slides para vocês verem. Janela, aqui, foi. Então, vocês viram assim que na parte biológica eu consigo estimular, né, o movimento, o cérebro inteiro tá processando ao mesmo tempo, e isso eu posso induzir tanto a parte do movimento ali, no paciente que tem uma dificuldade de marcha, por exemplo, ou numa criança que está num processo de desenvolver. Então, quando eu trabalho com ela, marcha soldado, por exemplo, marcha soldado, 1, 2, 1, 2. Eu estou trabalhando com ela uma pista auditiva para o cérebro inteiro dela entender qual o movimento que ela tem que fazer para ajudar ela na movimentação, por exemplo, né? Então, isso é legal, mas eu também posso usar isso para induzir comportamentos. Então, quem nunca ouviu alguém dizer que não gosta de funk, odeia funk, mas quando escuta o funk não consegue ficar parado? Porque o ritmo induz movimento. Na musicoterapia a gente usa disso, né? Na parte da psicologia, né, no que envolve ali a parte na dimensão, né, que tem a ver com os nossos comportamentos, com as nossas emoções, os nossos afetos. A música, ela vai trabalhar de forma muito intensa nessa parte, por meio das escalas, por meio da tonalidade da música. Então, tem tons musicais que vão dar uma sensação de alegria, de tristeza, de suspense, né, então o uso das funções harmônicas e da intenção que eu tenho com essa música para induzir emoções. Então, por exemplo, tem uma música que eu trabalho com as crianças quando eu estou estimulando para elas começarem a falar, estimular a questão de fala, que eu uso uma função harmônica que dá uma sensação de uma expectativa que a criança tem que me responder alguma coisa. Então, por exemplo, eu canto: para cantar bem eu abro a boca assim, ah, faço um biquinho assim, e uma bochecha assim. Estouro pipocas com a boca assim. Faço um carrinho assim. Mando um beijinho assim. E solto a minha voz. Ah. Aí eu faço de novo. Ah. Ela já sabe que eu tô esperando uma resposta. E essa expectativa que eu gero com a música induz essa resposta. Induz uma sensação de eu preciso fazer alguma coisa, preciso responder alguma coisa, que vai trabalhar tanto com essa parte de comportamento quanto essa expectativa emocional que a música está trazendo. Então eu posso usar disso para trabalhar essa parte emocional e para induzir comportamentos também, né? Isso na terapia, isso no contexto ali do cultural também que pode acontecer. Vou passar esse vídeo aqui. Na parte cultural, tá? Como que isso acontece? Então, a gente vê
né, o impacto da música nos movimentos sociais, nas manifestações, que tem músicas que estão atreladas ali, as pessoas começam a cantar e repetir esses gritos de guerra, que vão impactando também nos valores delas, né? Na parte econômica, a música, ela influencia muito na estética das pessoas, nos hábitos de consumo. Então, que nem, tô vendo agora uma fase Ana Castela, das crianças, que é aquela cantora sertaneja. Aí as meninas querem comprar chapéu de cowboy lá, e quer usar a bota igual da Ana Castela, quer ser boiadeira, né? E aí quer se vestir igual, e quer que a mãe compre, que o pai compre. Por quê? Porque a música vai movimentando essa questão de como elas se vestem, de como elas querem se comportar. E isso também impacta na parte econômica, né? Num contexto social, cultural. As crenças, né, manifestações religiosas, as tradições que a música também perpassa, valores, né, identificação entre grupos, hábitos de vida, que a música vai impactando ali. E aí, esse vídeo aqui vale a pena, muito. Deixa eu colocar aqui para vocês. Você precisa desbloquear seu iPhone antes. Misericórdia, moça. Deixa eu colocar aqui para vocês. Espera aí. Só um momento, senhoras. Fiz errado. Parou, voltou. Deixa eu colocar para vocês. Gente, tá muito engraçado. Tá pra lá, tá pra cá. Tenham paciência comigo. Quem sou eu para julgar? Não entendo nada de tecnologia. Não, então, tá engraçado. Tô pra lá, tô pra cá. Deixa eu colocar aqui o vídeo pra vocês, tá? Então, esse vídeo aqui, ele vou usar aqui pra vocês. Esse vídeo, ele é uma ação que acontece lá na Argentina, que é um musicoterapeuta que faz. E ele fez um projeto que vai trabalhar muito nessa parte social, né? Então, ele pega crianças que têm algum tipo de deficiência, que ele vai trabalhando no processo ali com elas na clínica, para integrar ali, para estimular a parte musical e tudo mais. E aí, ele criou esse projeto Todos Hacemos Música, que ele convida pessoas da sociedade. Então, ele convida músicos famosos, músicos de outras áreas, profissionais de outras áreas e as crianças, e ele cria shows. E ele vai movimentando a cidade, e ele vai movimentando os valores, e ele vai movimentando esse sistema essa parte da inclusão, né, por meio dessa ação musical. E aí vocês vão ver que tem, né, faz muito sentido que o Frankl coloca a dimensão, né, a questão social dentro da dimensão espiritual, porque transcende a deficiência. São pessoas fazendo música junto. Então eu vou mostrar para vocês que é muito bom esse vídeo aqui. Parezco diferente, quizá distinto. Eso dicen las personas. Pero canto esta canción, Con el corazón, esta es mi pasión, no lo ves. todos cantamos juntos. No importa el destino, lo que importa es el camino. Todos cantamos juntos. Y la música demuestra por qué estamos vivos.
esta es mi pasión, no lo es. Todos cantamos juntos, no hay poder destino, lo que importa el camino. Todos andamos juntos y la música nuestra, porque estamos vivos. Estou fazendo música com a cabeça. Eu até... Muito legal. Eu gosto muito desse trabalho deles. Todos hacemos música. Deixa eu colocar de novo vocês. Pronto. E esse é o link deles aí, para vocês poderem acompanhar. Tem várias coisas que fazem lá. Mas vocês viram isso, né? O quanto que vai movimentando ali a sociedade. Porque no final das contas, todos cantamos juntos, não importa o caminho, né? Enfim. Isso é muito legal porque é a música de todos, não é música de um ou de outro, é a música de todos fazendo música juntos, né? E aí entra nessa dimensão que é tão cara pra gente, que é o tema principal da nossa fala aqui, né? A música na dimensão espiritual. E a música, por si só, ela já nasce dessa dimensão, né? Por quê? Porque a música, entre todas as artes, ela é a única que existe somente quando alguém tá tocando ela. Então, se eu faço uma pintura, e sair de perto da pintura, a pintura está existindo ali. A música não. Nesse momento não existe música aqui. Né? Porque para a música existir aqui, no aqui e agora, externalizada, alguém precisa tocar ela, alguém precisa trazer ela para fora, trazer ela para o mundo real. Então a música ela precisa desse ato humano, dessa expressão humana no aqui e agora. Né? Então ela tem um caráter espiritual e transcendente também no decorrer da história da humanidade. A música que o Beethoven escreveu há não sei quantos séculos atrás, e alguém toca de novo, né, tá trazendo a música do Beethoven para o aqui e agora. Não é como se fosse, é a música do Beethoven, é a música do Mozart, que eles se escreveram, a musicalidade deles a partir de uma outra pessoa, né? E acaba sendo uma forma de expressão de conteúdos internos da pessoa que estão escondidos, né? Mas quando se revelam por meio da musicalidade, isso ajuda com que ela possa atribuir sentido por meio dos elementos sonoro-musicais, né? Então, dentro da musicoterapia, a gente tem uma abordagem que fez muito sentido para mim quando eu conheci a logoterapia, né? Que é o modelo de musicoterapia do Nordoff Robbins, em que eles falam de um conceito de musicoterapia, de musicalidade humana, que faz muito sentido com o que o Frankl fala da dimensão espiritual. Então, eles dizem que nessa área mais externa, que eles chamam de condition child, eles trabalhavam com crianças com deficiência, né? Mas para qualquer pessoa, isso aqui é característico da pessoa.
Condition Child, essa condição mais externa que vocês estão vendo, que aqui, essa condição mais externa aqui, que ela é imperfeita, ó, ela é irregular, ela tem algumas aberturas, né? Ela não é uma condição muito bem ordenada, organizada, que seria a nossa dimensão biopsíquica, que é o que está para fora. Então, meu corpo, meu cérebro, meus hormônios, né? Minhas emoções, meus comportamentos, eles podem ser irregulares, eles são imperfeitos. Eu adoeço, eu posso ter um transtorno, eu posso precisar de uma medicação, de terapia, né? A dimensão biopsíquica seria essa condição da pessoa, que é que eles chamam de condição da criança. É a condição que a pessoa se encontra, com deficiência, sem deficiência, mas eles dizem que lá dentro do núcleo da pessoa existe uma área chamada Music Child, que o Frankl chamaria de dimensão espiritual. Lá na Music Child, nesse núcleo mais interno da pessoa, a doença não chega, o transtorno não chega, as imperfeições não chegam, porque aqui nesse núcleo mais interno, que o Frankl chamaria de dimensão espiritual, é onde está a pessoa íntegra, a pessoa de fato, quem ela é, né? E quando eu acesso a musicalidade dessa pessoa, nessa área que não adoece, eu começo a expandir essa área, né? Dando lugar, né, esse velho self, esse velho eu, começa a dar lugar a um novo eu, que vai mudando a condição da pessoa. Então, quando o Frankl fala que a dimensão espiritual é uma dimensão que não adoece, né? E o Nordorf Robbins traz que nessa dimensão espiritual, que é propriamente humana, que só o ser humano tem, é onde habita ali a musicalidade e a expressão artística. Quando eu estou fazendo música, ou quando eu estou interagindo musicalmente com alguém, quando eu estou me expressando de forma artística, eu estou colocando para fora o que há de mais humano em mim. E aí, quando eu pego uma criança, como vocês viram no vídeo do pessoal lá fazendo música juntos, né? Ali não tem aquela coisa de quem é o deficiente ou quem não é. Todos estão cantando e fazendo música juntos porque todos estão trabalhando, externalizando o que há de mais humano em cada um. Opa, peraí, não sei se fiz certo. Pronto, fiz. E aqui eu trago esse paralelo, né? Dessa ideia de quem é pessoa humana, e a conversa aqui da Music Child, Condition Child, do Nordorf Robbins, e as dimensões trazidas pelo Frankl, né? Então, essa Music Child seria aqui, né, esse núcleo da dimensão espiritual, e o Condition Child seria essa dimensão biopsíquica. E isso acontece só com a criança, né? Então, quando eu estou trabalhando com o meu pacientinho lá, que eu estou começando a entender que ele tem processos de desenvolvimento, então estou falando aqui com profissionais que atuam com a primeira infância, com as crianças, né? Então, vocês sabem que tem os marcos do desenvolvimento, tem o processo natural do desenvolvimento, e que ali com os pequenininhos, a gente está trabalhando a formação do caráter, das virtudes, né, da personalidade, das coisas que vão ser, dos valores que vão ser importantes para ela, para a vida, né? E a música vai impactar nisso, porque se ela vai ajudar na parte biológica, né, no cérebro, no corpo, né, nos comportamentos, nas emoções, na parte social, cultural, e também nessa parte dos valores, né, do sentido da vida, isso tudo vai impactar de tal forma que quando ela chegar lá na velhice, isso ainda vai fazer parte dela, né? E aqui tem um vídeo muito interessante de um paciente, um senhor idoso, que ele... eu não vou conseguir passar o vídeo, né? Mas eu vou falar. Que ele é um paciente que ele tem Alzheimer, e ele não lembra nem quem ele é, assim, as filhas e tudo mais, mas quando coloca a música que faz sentido para ele acende, ele volta, a música acessa ele. E é muito bonito ver como a música o acessa. Deixa eu ver se eu consigo colocar para vocês aqui no outro negócio. Calma aí. Daqui a pouco a Irineia fala assim, mulher, você tá sem tempo já. Cadê? Vale a pena, né, esses videozinhos. Eu vou mostrar para vocês sim. Cadê? De errado.
Vou mostrar só um trechinho, tá? Cadê vocês? Porque eu já contextualizei, então não vou mostrar tudo, mas depois eu mando o vídeo se vocês quiserem ver todo, tá? Mas, ó. Aqui tá contando da vida dele. He was always into music, you know, always loves. Because he enjoys music and he always wanted. Almost unalive. We first see Henry inert, maybe depressed, unresponsive, and almost unalive. Henry. Yeah. Ele tava mais depressivo, sem respostas. Music. You want your music now? Okay. Let's try your music, okay? And then you tell me if it's too loud or not. Then he is given an iPod containing, we know, his favorite music. And immediately he lights up. His face assumes expression, his eyes open wide. He starts to sing, and to rock, and to move his arms, and he's being animated by the music. And he used to always sit on the unit with his head like this. He didn't really talk to much people. And then when I introduced the music to him, this is his reaction ever since. The philosopher Kant once called music the quickening art, and Henry is being quickened, he's being brought to life. Yeah. I'm going to take the music for 1 second, okay? Just to act. E aqui é interessante porque o Henry, ele vivia assim, né, pra dentro. E no momento que coloca a música no fone de ouvido, ele sai pra fora. Parece que alguma coisa acessou lá dentro dele que o Alzheimer não chegou. Né? E naquele momento ele dança, esse vídeo ele é belíssimo, que tá aí, essa legenda, eu peguei sem legenda em português. Mas esse vídeo é belíssimo porque depois que tiram a música dele, começam a perguntar pra ele o que ele achava da música. Ele dizia, né, que a música era belíssima e que tinham tocado lindos sons para ele e que a música fazia se sentir um homem santo, porque esses sons vêm de Deus, né? E assim, você vê, nossa, a pessoa não sabia responder quem ele era, ele ouviu uma música que fazia sentido para ele, e isso trouxe ele para fora, para além do Alzheimer, né? Então a música tem essa capacidade de alcançar isso. E isso na criança, que a gente está apresentando o mundo, e a gente vai apresentar quais serão as músicas que quando ele tiver idoso, tragam esse sentido para ele, porque ele trouxe uma memória de algo que ele ouviu na juventude com essa música, né? E o que resgatou para fora. Deixa eu voltar aqui então, na minha janelinha. Ixi, gente, cadê? Aqui, do Henry. Então, cadê? Opa. Vocês aqui. Tá engraçado, tô pra lá e pra cá. Pronto. Então, assim, fazendo esse paralelo, né? O ser humano biopsicoespiritual do Frankl, né? A gente agora no trabalho de conclusão da pós em logoterapia, eu e algumas colegas fizemos um estudo sobre o diálogo entre o Viktor Frankl e o Willems, que é um músico, né? Um educador musical, que também fala um pouco da musicoterapia. E aí ele fala das bases psicológicas da música para o ser humano, para a educação musical. E ele associa o ritmo para a dimensão biológica, que é essa dimensão mais externa, né, daqui do copinho, né, que o Frankl apresenta, a gente fez um paralelo. Então, enquanto o Frankl fala que essa área mais externa aqui seria a dimensão biológica, o ritmo impacta diretamente nessa dimensão biológica, o corpo. Eu mostrei para vocês o vídeo da marcha, né, como o nosso cérebro sincroniza com a música, vai trabalhar frequência cardíaca, respiratória, o nosso corpo, ritmo. A melodia vai trabalhar mais na dimensão psíquica, então as emoções, comportamentos, né, induzir o comportamento. E a harmonia, quanto mais rico de sons harmônicos, bem ordenados, bem organizados, isso vai impactar na dimensão espiritual. Isso eleva a pessoa, que é o movimento do Henry, que eu falei para vocês. E aí, se é propriamente humana,
a música, né, a gente tem 4 tipos de experiências musicais, né, que a musicoterapia vai trabalhar, que é recriar, quando eu pego a criação de alguém, né, então, o Mundo Bita criou a Fazendinha. Bom dia, o sol já nasceu lá. Quando eu vou cantar essa música, eu estou recriando a criação de alguém. Então, quando eu canto qualquer música que já existe, eu estou recriando. Improvisar, quando eu crio no aqui e agora, deixo minha criatividade fazer, né? A composição, que é quando eu registro a minha criação, para que eu possa reproduzir depois, ou o ouvir música, né? Não é eu fazendo, mas eu estou ouvindo uma música pronta. Isso aqui são as experiências musicais. Essas experiências musicais que o ser humano pode fazer também vão trabalhar lá nos valores de sentido propriamente humanos que o Frankl traz. Então, quando eu faço música, eu estou desenvolvendo os meus valores criativos. Então, quando eu estimulo uma criança a fazer música, a criar música, eu estou trabalhando por meio das experiências musicais, esses valores criativos que vão ajudar ela no imaginário, na formação do imaginário, e a criar repertórios também a partir dessa experiência. Por meio das experiências musicais, eu também trabalho os valores vivenciais, né? O contemplar o belo, a ordem, a música, que tem os sons, né? Essa organização dos sons, né? Que está sendo apresentada para mim, eu posso contemplar isso, né? Valores vivenciais, contemplar o que essa música está trazendo para mim, que sensações, o que a música está me trazendo para eu imaginar, enfim. E valores de atitude, né? As músicas que nos ajudam a pensar em o que fazer em cada circunstância. Então, quando eu pego uma música infantil que me dá uma ação, que me dá uma historinha para cantar, enfim, então o sabiá lá na gaiola fez um buraquinho, voou, 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 e a menina que gostava tanto do bichinho chorou, chorou, chorou. Poxa, por que ela chorou, né? Então as músicas vão trazendo esse caráter também de atitudes e de pensamentos frente a alguns sofrimentos também, né? Aqui é um vídeo que não vai dar para mostrar para vocês, que está no Instagram, mas é de um grande amigo meu, o Marcelo Serrato, que é pai de 3 meninos autistas, cada um em um nível, né, nível 1, 2 e 3. Esse filho dele do vídeo que eu mostraria para vocês é um filho que tem nível 3 de suporte. Recentemente, né, em abril, a gente fez um evento da conscientização do Abril Azul. Marcelo é musicoterapeuta também, e esse filho tocou no palco, junto com ele, para várias pessoas que ele nunca tinha visto na vida, né, mal falou com as pessoas, porque tem dificuldade de interação, mas tocou e se apresentou, né, junto com o pai. Pouco tempo depois, a esposa do Marcelo faleceu. Marcelo hoje é pai solo, de 3 meninos autistas, e permanece, né, trazendo, com toda essa força aí que a música vem trazendo para ele também, como musicoterapeuta, lidando com essa situação junto com os filhos, né, e ele usa muito da música para esse fortalecimento da família. Aí são as redes deles, né, se vocês quiserem conhecê-los, Marcelo Serrato e o Somos Teia. E aqui é um evento que a gente fez em abril, né, que a gente fez mais ou menos o que o vídeo que eu mostrei para vocês propõe, né, de trazer essa ideia de unir pessoas autistas, não autistas, típico, não típico, mãe, pai, filho, músico, não músico. Esse paciente aí, esse baterista aí foi meu paciente, eu toquei com ele no show, né? Então a ideia de usar a música para transcender ao setting, né, mas transcender ao diagnóstico, lembrar quem é a pessoa e mostrar para as pessoas que somos pessoas, e a música consegue trazer essa humanidade. Eu mostraria exemplos clínicos para vocês, mas como eu não estou conseguindo mostrar para vocês aqui pelo meu computador, né, eu não tenho os vídeos disponíveis para mostrar para vocês. Mas eu vou finalizar aqui essa fala com esta... Cadê vocês que eu preciso colocar? Opa! Com essa frase aqui para vocês entenderem o que é a musicoterapia, então conceitualizando, né? É o uso profissional da música e seus elementos como intervenção em ambientes médicos, educacionais e cotidianos com indivíduos, grupos, famílias ou comunidades que buscam otimizar sua qualidade de vida e melhorar suas condições físicas, sociais, comunicativas, emocionais, de saúde, bem-estar intelectual e espiritual,
né? E a gente usa de pesquisa, de prática, de educação, de treinamento, né? E ela é um campo de conhecimento que ela vai estudar os efeitos da música, as experiências musicais, né? Para favorecer o aumento das possibilidades de agir e de existir. E a ideia é que a gente possa fazer isso para promover o desenvolvimento do potencial das pessoas e das comunidades por meio da música. Deixo aqui as minhas redes sociais, né, para quem quiser conversar um pouquinho mais, mas eu acho que é legal agora a gente bater um papinho, né, conseguimos chegar até aqui, mas vamos bater um papinho agora, porque para ouvir vocês também, né, do que ficou, se fez sentido, não fez, se deu para pegar aí dessas, vai para lá, vem para cá. Oi, vou falar. Pode Boa falar, noite. Deb. Tudo bom, Boa Sara? noite. Tudo bem, Eu graças a Deus. lembrei do encontro lá da Milena, né? Eu falei, eu totalmente descoordenada. O pessoal indo para um lado, eu indo para o outro. Falei, ai, meu Deus. Mas, assim, o quanto é gostoso, né? Quando você consegue interagir, assim. Eu falo assim, você sai daquela preocupação do que você está fazendo para você sentir o som, né? E o seu corpo vai se movendo. É muito legal. E eu falo assim, a gente estava vindo no carro e a gente está com um carro só e meu esposo foi me buscar e eu coloquei na aula, né? Tava ouvindo. E olha só, eu falo que é coisa de Deus, né? Ele recebeu um convite, a gente teve as eleições, trocou o prefeito aqui, graças a Deus, e aí ele recebeu um convite para a Secretaria de Esporte e Lazer. E aí, a hora que eu coloquei, eu falei, olha só que ideia legal para montar um projeto, né? E fazer, né, essa inclusão, e, nossa, que lindo, parabéns, assim, trabalho belíssimo que você faz, que é muito especial, assim, eu falo assim, eu não, por, assim, criação mesmo, assim, não tive muito contato com a música, né, mas, assim, eu consigo perceber hoje o quanto a boa música ela desenvolve, né? Assim, e o quanto tem feito mal para as crianças essa música de má qualidade, né? Que eles estão ouvindo. Gente, como tem ficado qual seria a palavra? Assim, é ruim mesmo a cultura, tudo, né? Assim, como tá baixo o nível, né? E aí você vê a agressividade, enfim, vai englobando tantas coisas nesse universo, assim, das crianças, até a pureza, né? Como afeta a pureza né? Você vê tão pequenos e ali com comportamentos tão sei lá, assim, impuros mesmo, né? Assim que você vai vendo, você vai falando, meu Deus, e aí à medida que essa criança vai crescendo, que vai se tornando um adolescente, que adulto que nós vamos ter lá na frente, né? Mas enfim, só te parabenizar mesmo pelo trabalho, muito lindo, sim, muito especial. Eu que agradeço. Olha que graça, né? Que providencial. Faça um projeto sim, pelo amor de Deus, que é muito bom. Esse projeto do Abril Azul é belíssimo, assim, porque a gente começou fazendo flash mob em 2000 e... Vocês sabem o que é flash mob? É uma ação rápida, né? Então, assim, em 2022, o Jorge Araújo, que é um vereador aqui da cidade, muito próximo, muito amigo, ele criou um projeto de lei que instituiu o mês do Abril Azul. Então, o mês inteiro para conscientização do autismo aqui na cidade. Aí ele juntou pessoas de várias áreas envolvidas com autismo para fazer uma equipe de trabalho. Então, a gente que toca os eventos do Abril Azul. Aí ele me convidou para fazer o projeto, né, para participar do projeto, e a gente teve a ideia, nas nossas reuniões, de fazer um flash mob em um shopping. Então, criei um jingle do Abril Azul, uma musiquinha, uma letrinha chicletinha, que até hoje o povo canta, mas todo ano a gente canta. E aí a gente reuniu voluntários, conversamos com o shopping, e aí assim, uma pessoa levanta e começa a cantar do nada na praça de alimentação. Repete a música, mais 10 pessoas levantam.
repete a música mais 20, mais 30, no final eram 100 pessoas. Tinha mais de 100 voluntários cantando para conscientizar. No segundo ano, foi o flash mob mais um show dos musicoterapeutas. No terceiro ano, que foi esse ano, foi um show inclusivo também, só que com autistas tocando com a gente. Né? Então, foi crescendo. As pessoas foram aderindo, foi trazendo mais gente, e aí você vai vendo esse movimento, assim, de inclusão e de mudança de mentalidade também, né? Agora, sobre o que você falou com relação à influência com as crianças, é isso. É seríssimo. Porque, assim, eu quis trazer essa ideia, né, da música na dimensão biológica, da música na dimensão psicológica, na música nesse contexto social e na dimensão espiritual. Por quê? Eu poderia vir aqui com várias ferramentas, né? Olha, use essa música nessa circunstância, use essa música nessa circunstância, dar práticas para vocês. A música infantil, quem trabalha com criança já sabe as músicas. Mas qual que é a grande questão? Mais do que falar para vocês qual música usar para o quê, para mim é mais importante trazer para vocês o conceito. Então, por que funciona tanto fazer ciranda, cirandinha para induzir movimento no grupo? Porque é uma música curta, repetitiva e que tem um ritmo muito claro. E o ritmo induz movimento. Né? Então, eu começo a entender aqui algumas coisas. Nossa, o que eu quero provocar com essa criança? Se é uma criança que é muito agitada, tem um TDAH altíssimo, uma hiperatividade altíssima. Poxa, eu lembro que ritmo induz movimento. E eu lembro que o ritmo sincroniza no nosso cérebro. E se eu cantar uma música com andamento mais lento? Se eu colocar uma música mais tranquila de ritmo? Será que o corpo, e pedir para ela respirar junto? Será que o ritmo não vai ajudar o corpo dela, induzir o corpo dela a dar um up, uma paradinha? Nossa, minha criança tá muito sonolenta, então vou colocar uma música muito agitada para ver se dá um desperto fisiológico. Então começo a usar a música como um recurso aqui. Agora, socialmente falando, né? O movimento cultural que a gente vê é um movimento de controle de massas. A gente não pode falar que não. A indústria musical é muito escancarada isso. A musical, literária, o cinema, série, desenho, tudo isso é muito claro, o não trabalhar os valores nas crianças. Porque se eu tiro esses valores, isso ajuda com que eu controle elas lá na frente, né? E aí impacte ali, enfia um monte de ideologias, né? Então, o que é mais interessante para uma sociedade pensando em indústria musical? Colocar músicas que vão induzir pensamento ou músicas que vão induzir corpo? Corpo. Então, o que a gente tem na indústria musical? Você liga o rádio e tá tocando o quê? Ou é um funk, ou é um pop, ou é um sertanejo, que são músicas muito sedutoras na parte rítmica. Aí você pega um adolescente e vai atender o adolescente traz só funk, ou traz só o sertanejo, ou traz só o pop. Nossa, mas o que essa música tá falando? Não sei, só sei que eu gosto, porque tem a dancinha do TikTok. Porque é físico, é corpo. Aí você pergunta quais são. Mas assim, o que você acha de traição? Não gosto. Mas as músicas que ela escuta só falam de traição. E aí relativiza, né? Não sabe o que é um relacionamento, não sabe o que é um... Por quê? Porque tá tudo muito ali no imaginário da pessoa. Mesmo sem ela entender o que ela tá cantando, sem prestar atenção no que ela tá cantando, aquilo tá no imaginário. Então fica mais fácil de eu relativizar. E aí destrói a família, etc. Né? Então, é muito sério. Eu brinco assim, né, de que a música, ao mesmo tempo que ela é muito acessível para todo mundo e parece uma coisa tão supérflua, assim, tão simples, ela tem um poder de agir no ser humano de uma forma muito intensa, muito potente. Então, por quê? Porque ela vai trabalhar meu cérebro, meu corpo, meu psíquico, a parte social, a minha relação com as pessoas e o sentido da vida. Daqui a pouco eu começo a trazer coisas que eu nem sei de onde que veio, mas veio da música que eu estava ouvindo. Veio do artista que eu acompanho, né? Então, isso nas crianças é muito grave, assim, eu vejo muito no setting. Pequiticos de 2 anos cantando músicas e trazendo repertórios que são muito... E a família não percebe. Porque não vê, né? E muitas vezes a família está ouvindo, assim, na verdade eles estão cantando porque a família está ouvindo aquilo, né? Não dá conta, os pais não se dão conta
dos malefícios que essa música está trazendo, né? E ali a criança, às vezes, inserida naquele ambiente, naquele lugar, ela está absorvendo aquilo ali e está achando que aquilo ali é algo bom, né? Assim, porque parte do princípio que aquilo que vem dos pais, né? Quando a gente tem um olhar para os pais, que eles têm um lugar, né? Que aquilo é bom. Então, e às vezes as crianças colocam isso, né? Não, mas meu pai e minha mãe fazem. Tipo, você está falando que está errado, né? Poxa, então meu pai e minha mãe tá errado. E às vezes fica difícil até para você trabalhar isso, né? Porque você tem, assim, ter todo um jeito, né, para chegar nisso e mostrar e trazer os pais, né? Claro, sempre. A gente fala, né, que o problema geralmente está nos pais, né? Não tem jeito. Total. E trabalhar com criança é trabalhar com a família. Acho que é por isso que eu falei, não, preciso ir lá fazer a especialização da família, do Ítalo Marcilli lá, porque a gente entendeu o que ele fala aqui. Mas, assim, é isso. E uma coisa que eu tento fazer com todas as famílias, assim, a primeira orientação que eu faço é essa parte inicial que eu dei para vocês. Ser humano biopsicossocioespiritual, como a música impacta em cada área, né? E não só a música, mas tudo que a criança vê, para trazer essa consciência para eles e falar, olha, tá vendo esse comportamento do seu filho? É porque ele tá vendo alguma coisa. Onde que ele tá vendo? Né? Então, tenta o tempo inteiro fazer esse paralelo para ir conscientizando. Né? Mas é muito difícil mesmo, porque envolve uma cultura que já foi feita com a família, né? E aí é um processo, e a gente, enquanto terapeuta infantil, terapeutas infantis, né, que a gente trabalha ali com a criança e também com a família, a gente precisa muito considerar essa parte da arte, da música, porque por mais que você esteja falando sobre algo, a criança esteja entendendo, né, aquilo que você está falando ali com ela tá vendo o desenho, ela tá vendo a série na Netflix, ela tá vendo o TikTok, o YouTuber, e ela tá imitando, né? Então, eu achei muito interessante, assim, que eu tenho um paciente que tem 9 anos e ele falou que ele quer ser YouTuber, porque é só ele fazer uns vídeos e ele vai ficar muito rico e vai ser muito famoso. E ele não vai precisar fazer mais nada. E eu, mas por quê? Ah, porque eu quero ser famoso. E ponto. E eu fiquei assim, sabe assim, o sentido da vida dessa criança é ser famoso no YouTube, mostrando jogos de videogame dele. Porque é isso que ele vê, né, e ponto. Né, essa questão dos valores na família também, que não está bem instalado, enfim. Então, os sentidos que estão se apresentando para as crianças, é isso, assim, ele olha alguém no YouTube, eu quero imitar. Né, e aí como que eu vou trabalhar isso? Então, eu preciso estar muito atento, assim, a primeira coisa é que eu trabalho diretamente com a música. Né? Então, o que eu vou fazer é investigar o histórico sonoro da minha criança, né? O que ouvia quando estava na barriga da mãe, porque tudo que a gente vivencia desde a fase intrauterina fica gravado enquanto memória afetiva, né? Então, a música que a mãe cantava quando estava grávida, a criança nasce, tá chorando, tá com cólica, não sei o que, a mãe canta a mesma música, a criança calma, porque já tem aquela memória. Muito legal, é muito bonito de ver. Então, assim, o que ela ouvia quando estava na barriga da mãe vai ficar gravado. Tem músicas hoje que eu escuto assim, que eu falo, nossa, minha mãe cantava, minha mãe ouvia quando era criança, o que faz parte de uma fase da minha primeira infância. Eu não lembro o que era a situação, mas me dá a sensação afetiva, né? Então, tudo que a gente vai trabalhando na criança nessa fase vai impactar. Então, eu sempre pergunto, quais são as músicas que você cantava? Quais são os desenhos que ela vê? O que ela tem acesso? Né? Quais são as séries? Quais são as músicas da família? O que vocês escutam? Investigar essa parte artística que envolve a criança é extremamente importante, porque isso diz muito pra gente sobre esse contexto familiar. Muito. Sari, é interessante, né, isso que você trouxe, porque, assim, antes, né, o dia que eu fiz um trabalho aqui com os meninos, que um dos dias a gente trabalha a música, né, e aí das meninas, eu perguntei, que tipo de música vocês ouvem e tal? É um movimento, assim, unânime, música romântica, né, aquelas músicas, assim, tal. Para os meninos, né, a maioria, funk. Vamos ver nesse grupo agora como vai ser, né, que ainda eu vou trabalhar. Mas é interessante esse olhar, assim,
Porque o menino, ele já tem muito esse movimento do ritmo, né? Ali, tal, da agitação. Então, já foi lá no funk. E as meninas, naquele olhar do romântico e tal, e já foi mais nesse movimento. Mas o quanto isso afeta diretamente o interior, né? Porque essa música aí, que sobe muito, né? Que não é o ideal para criança, música que sobe muito, desce muito, ela desordena o interior ao invés de ordenar o interior, né? Então, para a criança, isso não é bom. A gente vai observar, por exemplo, no próprio movimento da interiorização que às vezes a gente faz na celebração da missa mesmo. Que quando é uma música muito agitada, né? Assim, batidão, você não consegue voltar para o interior. Então, esse cuidado até do processo terapêutico, né? Quando você quer trabalhar, igual você falou, despertar para a pessoa acordar, mas para um trabalho interior, o ideal é realmente uma música que gera esse processo para o interior, né? Então, para a gente não ficar muito esse estímulo de coisas, né, demais, porque hoje até o movimento nosso como terapeutas, a gente tem esse olhar. Preciso pôr cor aqui no consultório, eu preciso pôr cheiro no consultório, eu preciso pôr um som. A gente chega num shopping, por exemplo, tem som até no banheiro, né? Um movimento para você acalmar, para você ficar ali o dia todo, que aí já não tem. Você entra num lugar, tem cheiro, você já não vê o dia, está de dia, está de noite, você perde a noção do tempo. Então, não é por acaso, é o próprio movimento que você trouxe da massa, né? Então, esse movimento põe uma música ali, fica no ritmo, né? Ali e fica, né? Um refrão, e o som o tempo todo, né? Só aquele batidão, aquele negócio. Mas para nós, como terapeutas, isso é muito importante de nós termos um cuidado, né? Porque se nós estamos trabalhando com a realidade espiritual, que é aquela realidade profunda da alma mesmo ali, não perder de vista isso, né? Esse olhar de acalmar mesmo, de voltar para o interior e tentando caminhar isso, né? Quando você dizia esse movimento do útero, né? Você pega um som e começa a colocar para a criança que não dorme à noite, o movimento da água caindo, né? Da cachoeira, relaxa e dorme. Por quê? Porque era o movimento que ele escutava do barulhinho da água do útero da mãe. Então, você pega a criança pequenininha, né? Você está ali com ela e faz... É a sensação do barulho da água caindo. E ela parece que vai relaxando e dorme. Você fala, gente, o que isso aqui muda? Para a criança muda, porque era o barulhinho que ela ouvia lá no útero. Então, às vezes a gente fala, não, marca desde o útero. Né? Quantas mães colocam ali que querem viver parto natural, coloca a música e ela vai vivendo aquilo, a criança acalma, a criança agita, então aquilo ali vai fazendo parte da memória mesmo, né? Então, hoje, não é por acaso que ele está nesse sistema aí, que a Sara trouxe muito bem, né? De investir diretamente no interior da criança. Então, por quê? Porque é um movimento que a gente precisa ter muito cuidado. Existem aqueles que estão doentes, que a Sara trouxe muito bem, e que ali gera uma saúde, determinadas músicas, e gera a doença também. Porque quantas pessoas ali saudáveis a gente vai vendo o tempo todo, houve uma coisa, né? Eu vejo aqui as meninas, a dancinha do TikTok, até o próprio movimento, né? Bate, não sei o quê. É um movimento que você vê que ele já está... para o corpo reagir de alguma forma, né? Para a roupa que está vestida, para o movimento. Então, ele é adoecedor se a gente não cuidar, mesmo, né? Então, assim, o quanto a música ela impacta diretamente no interior da criança. A gente pega as músicas antigas, né? Você vai olhar ali, o pai e a mãe foi trabalhar, né? Como é que era aquela música? Seu pai foi trabalhar, sua mãe foi passear. Assim, aquilo ali é uma música do abandono total. Coitada daquela criança. O pai foi trabalhar... Nana, neném, que a Cuca vem pegar. A Cuca vem pegar. Então, assim, é umas músicas e canta como se fosse natural, uma realidade. Mas a gente não tem uma visão que aquilo está sendo formado o interior da criança.
né? Então, Isso assim... é um ponto, Irineia, muito interessante que você falou, que desculpa te cortar. Mas, assim, a criança, num primeiro momento da infância, né, quando ela tá começando ali a perceber o mundinho, né, piquititica, ela não entende o que a gente tá falando. Ela não entende o conteúdo da nossa fala. Ela entende a nossa expressão facial e a nossa entonação de voz. Então, eu posso olhar para a criança e falar: coisa horrorosa, a mamãe te odeia, eu odeio você. E ela vai ficar tipo, né? Ela vai achar lindo, porque ela tá entendendo a tua expressão facial e tua voz. Quando eu canto essa música, a melodia é muito acolhedora. Nana, neném, que a cuca vem pegar. Papai foi pra roça, mamãe foi trabalhar. Tipo, ela não tem entendimento do que tá sendo cantado, ela tá vendo que vai acalmar, de fato. Mas o que tá sendo cantado não tá coerente com o que tá sendo dito, né? A melodia não tá coerente com o texto. Né? E o que a gente vê nas músicas hoje? Melodias, ritmos, né, tal, que não estão coerentes com a mensagem que está sendo dita. E o ser humano é mais sensível, né? Pensando nessa parte, como que a gente absorve o mundo? Por meio dos sentidos. Ponto. Né? Depois isso a gente vai racionalizar, depois a gente vai passar para o intelecto, mas primeiro vai chegar no sentido. Primeiro no cheiro, primeiro no paladar, primeiro no olfato, primeiro, né, na temperatura. Tá agradável, tá gostoso. Depois você fala, oxe, peraí, que horas são no shopping, né? Aí você chega lá, tipo, 4 horas da tarde, tá dia, você sai 10 horas da noite, tá noite, mas você não percebeu o tempo passar porque o shopping te deu a sensação de que o tempo não passou, né? Por conta do jeito que eles fazem a iluminação e tudo mais. Então, assim, quando você vê, você fala, meu, mas de onde que eu tô tirando isso aqui? Como que tá chegando aqui na minha cabeça, que eu nem percebi? Porque as músicas que eu escuto estão me dando uma mensagem de sorriso com a fala de ódio. Para criança isso é extremamente importante. Desculpa, Irineia, só para pontuar. Não, excelente, é isso. Porque, assim, a criança, ela já é o tempo todo muito sensitiva. Né? Ela já é. O nosso caminho é ajudar ela a ordenar isso. Né? Como pai, como terapeuta, como profissional. O nosso caminho já é esse. Se a gente fica o tempo todo só estimulando, na verdade faz o oposto. Né? Na verdade, ao invés de você ajudar a criança a ordenar, ela vai fazer o processo mais de ser estimulada naquele caminho. Né? Então, eu acho que isso é extremamente importante, nós não perdermos de vista isso. Né? Esse ponto de partida, que o nosso caminho com música, que é muito valiosa para o processo terapêutico, ela deve ser utilizada como um caminho mesmo de ordenação, né, ali. Então, a gente saber escolher bem as músicas, né, uma linguagem muito clara, um toque muito... Então, assim, a criança, no primeiro momento, ela pode até ter uma rejeição. Quando a Leana falava, minha mãe escuta isso, né? Eu pus uma música, coloquei para eles algumas músicas instrumentais, de flauta e tal. Nossa, tia, essa é feia. Mas, assim, você vai ver, a criança nunca teve contato. Vocês já ouviram isso? Vocês sabem que sons são esses? A criança nunca teve contato. Então, como ela está tão cheia, mesmo sendo criança, daquilo que é desordem, quando ela vê uma coisa ordenada, ela já tem um incômodo inicialmente. Só que aí você põe de novo, você vai estimulando de novo, aquilo vai acalmando no próprio interior dela. Né? Então, assim, quantas pessoas hoje põem música para relaxar, para dormir, né? Para a própria realidade de trabalhar. Esses dias eu fiz uma entrevista, a moça falou, eu não consigo mais trabalhar sem música. Então, começa a trazer aquilo ali, porque aquilo gera algo no interior, né? Mas isso que a gente precisa ter um cuidado. Por mais que aquela criança não tenha aquela visão de música, nós podemos apresentar, porque isso será um registro para a vida dela, né? E não só para aquele período da vivência. Hoje, a gente vê aí quantas marcas a gente tem na nossa própria realidade, que às vezes você vê lá, né, Bruno Marrone, aquelas coisas assim, que você fala, gente, que tipo de música foi apresentado? E é isso, hoje está muito pior, mas a gente vai vendo o que aquilo foi muito estimulado e ainda é. Para as crianças hoje se perderam,
né? A própria realidade de música de criança. As de criança ou tem nesses tons, né? Aí uma realidade que a fala é uma coisa, mas o toque é outra, a melodia é outra, ou você vai música totalmente de adulto, né? É o tchan. Então, assim, isso foi entrado no mundo que seria de uma criança, né? Com as Paquitas, com a Xuxa, com essa realidade. Tem gente que já é adulto, já é idoso, e não sabe do que se trata a música do tchan. Amarra o tchan, segura o tchan, 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 não sei o que lá. Depois de 9 meses, você vê o resultado. Ô, gente. E que isso foi de uma realidade apresentado para a criança, né? Para as meninas, foi dançado ali. Então, assim, o quanto é importante esse cuidado, né? E a beleza do seu trabalho no tempo de hoje, né? Ali. E o que nós podemos também aproveitar. Eu acho que foi muito rico que você trouxe, né? Primeiro, a gente precisa entender a essência, onde afeta, como afeta, para depois a gente aprender a selecionar. Porque nós devemos apresentar também para a criança no processo terapêutico, para ela ter até um choque de comparação. Você não vai questionar ali sua mãe e seu pai, né? Mas você vai trazer um outro. A gente só consegue rejeitar o que é mal se a gente conhece o que é belo, né? Então, hoje nós estamos tanto aceitando o que é mal como belo, e aí a gente se perde nisso, né? Então, eu acho que isso é muito rico e muito importante, porque a criança ela precisa ter isso, né? Essa apresentação, muitas vezes, do belo que ela não tem mesmo, né? Então, o quanto isso vai ser necessário, talvez ela só vai conseguir ter isso de nós, como terapeutas. Talvez ela nunca vai ter isso como vindo do pai nem da mãe, né? Então, o quanto isso é importante para o nosso trabalho, né? A Carol teve que sair, mas ela até colocou aqui, ó, trabalho belíssimo. Vários conhecimentos adquiridos hoje. Me fez lembrar da época da faculdade. Durante um estágio escolar, me recordo de levar uma música com um dos recursos de prática de relaxamento com as crianças. E era um grupo de muitas questões morais e comportamentais. E nesse dia a intervenção foi a virada de chave. Para muitas, elas conseguiram acessar a pureza da sua infância. Foi rico. Então, assim, olha que beleza, né? Olha, ela não está aqui para partilhar um pouquinho melhor para nós, mas, assim, o quanto isso é rico. Às vezes, essas crianças realmente nunca tinham tido contato mesmo. Tinha algo, às vezes, até gravado e guardado ali, mas naquele dia, às vezes, olhou e falou, opa, peraí, eu tenho jeito, né? E aí ela coloca bonito aqui, né? A pureza da sua infância, que às vezes tinha se perdido mesmo, né? Então, o quanto, assim, é muito, muito rico. A gente vai vendo hoje, né, aquele próprio toque. Quantas músicas a gente ouve e que é o mesmo ritmo, mesmo. Né? Por quê? Porque já se entendeu que aquilo, pelo cérebro que você trouxe lá, no nosso cérebro, ele vai afetar aquilo que é o sentimento. Até venda, a gente vê que nitidamente eles colocam determinada música mais agitada, de mais decisão mesmo, porque ele vai estimular a compra, né? Então, assim, o quanto nós temos vivido uma realidade musical só voltada para o sentimentalismo, e não para o caminho mesmo da força do ser humano, né? Da potência do ser humano. Então, eu acho que isso é extremamente importante, né? Por isso, eu achei muito importante trazer a Sara para partilhar um pouco conosco, né? Porque eu acho que esse trabalho ele é muito belo e tem esse propósito, né? Pegar a essência, que não adoece, né? Que, assim, a gente vê pela própria realidade da voz. Nenhuma voz é igual à outra. Então, a própria realidade ela é única, né? O som que nós geramos para essa vida ele é único, né? Ninguém vai ter a voz que eu tenho, né? Não tão bela igual a da Sara, mas ninguém vai ter a voz que eu tenho. Então, cada um tem tem a sua essência, né? E isso é belo. E a gente não perder de vista esse ponto de partida, né? De nós gerarmos um mundo de ordem. E a música pode ser um caminho muito rico para isso, né? Trazer reflexões com jovens, com adolescentes, com crianças, para apresentar mesmo isso.
para a hora que ela olhar para outra, ela já olhar e ter alguma coisa interna para falar, aqui, isso aqui me trouxe uma coisa, isso aqui me trouxe outra coisa totalmente diferente, né? Então, eu acho que isso é muito rico, assim, né? Acho que da minha parte é isso. Eu acho que é legal pontuar, assim, que você falou, né, da questão do ritmo, dos meninos, das meninas, né, o que acaba chamando mais e tudo mais. E é legal a gente pensar, assim, que quando a gente começa a entender essa parte do conhecimento musical, né, o que vai impactando, eu começo a entender que tem circunstâncias que é legal eu usar mais, uma coisa mais ritmada, e circunstâncias que eu preciso de uma coisa mais tranquila. Eu uso isso na clínica e na vida. Então, por exemplo, para fazer exercício físico, eu não vou colocar uma música calma. Eu preciso induzir movimento. Então faz total sentido músicas mais marcadas. Na academia é isso, né? Você olha para a esteira, tá todo mundo correndo no tempo da música da academia, né? Porque induz movimento. Então, numa atividade com os meninos, por exemplo, com as crianças, em que você vai brincar algo mais corporal, ter uma música ali apoiando isso é excelente, mas também ensinar para eles, olha, agora é o momento de relaxar. Agora vai todo mundo sentar e respirar junto com a música. Vai ouvir, ó, agora é esse momento. E ensinar para eles essa diferença também, essa modulação. Porque na vida a gente tem circunstâncias que vão pedir trilhas sonoras diferentes, né? E eu acho que é legal, assim, como dica, eu acho que, né, por mais que não sejam musicoterapeutas, mas eu acho que vale demais. De, na hora da investigação de vocês na anamnese, inserirem, né, quais são as músicas que vocês escutam, que a criança escuta, que a família escuta, quais são os ambientes musicais, né, quais são os acessos que ela tem, porque isso vai trazer muito para vocês, tanto do repertório da família, quanto do repertório da criança, e quanto que vocês precisam ajudar nessa ordenação. Que, por exemplo, a criança que está em processo de aquisição de fala, as músicas infantis, elas não são aleatórias. Elas ajudam, elas estão trabalhando exatamente os fonemas na ordem que as crianças precisam para trabalhar. Então, quando eu canto borboletinha, tá na cozinha. Então, eu tô brincando com uma melodia que é cíclica. As músicas infantis, geralmente, é a mesma melodia para várias músicas. É igual, né? E são músicas curtas e repetitivas. Por quê? Por exemplo, a Dona Aranha subiu pela parede, veio a chuva forte e a derrubou. Eu tô trabalhando cima e embaixo, trabalhando os fonemas nhan, ran, que são mais difíceis. Então, essas musiquinhas mais simples, elas são muito importantes para a criança que está em processo de aquisição de fala. O que acontece? Muitos pais não colocam porque não quer que o filho fique ouvindo musiquinha infantil, então vai ouvir o sertanejo. E aí a criança perde a possibilidade desses marcos do desenvolvimento com a música, né? Então é legal, na parte da anamnese de vocês verem essa parte musical, né? Do que a criança tem acesso, se a criança canta, não canta. E incluir nessa orientação, assim, porque vai ser bacana. E estou à disposição, podem mandar mensagem. E é um ponto que hoje tem tido muito essa dificuldade, que é a questão da fala, né? Eu falo que, assim, eu tenho pegado, em especial nesse último grupo, foi o grupo que foi depois da pandemia, assim, a gente vê o quanto as crianças perderam essa facilidade de desenvolver a fala, né, ali. Por quê? Porque não força mais para comer. Então, assim, é uma carne dura, larga ali, entendeu? Não faz aquele movimento de forçar. Então, isso vai atrapalhando o movimento da fala. E aí, já não tem muito contato, às vezes falta pela presença do pai e da mãe mesmo, então já não tem alguém que conversa diariamente com aquela criança, ela vai entrando naquele mundo próprio, muitas vezes virtual, então não force esse movimento. Então, assim, trazer realmente boas escolhas, né, de músicas, isso facilita muito o processo. Porque, assim, eu tenho ficado, de verdade, horrorizada com a dificuldade de fala que eu tenho pegado as crianças, né? Porque crianças de 5, 6 anos no processo de alfabetização que não dá conta de falar o R, não dá conta de falar o L, porque não consegue realmente fazer esse movimento. Você vai ver... E acima de 5 anos é atraso. Atraso, né? Chupa chupeta até essa idade ainda, né? Ali você vai ver, às vezes a mãe está amassando a comidinha até aquele período, a criança não força,
né? Eu estava conversando com uma moça que levou a filha dela e a dentista estava falando que hoje a cárie dentária, né, a realidade dentária das crianças é totalmente diferente das crianças de antigamente, por conta desse movimento de não forçar mais. Da fala, a criança faz o movimento, como ela tem essa facilidade de ser o centro, muitas vezes, na casa. A criança abriu a boca, o pai já entrega o que ela quer. Não força nem ela falar, né, aquilo que ela está querendo. Então, isso vai atrapalhando muito o processo do desenvolvimento ali, né? Eu estava com uma criança e outra, vê o potencial. Um dia eu trabalhei com os meninos sobre a flauta e eles tinham que treinar. Você via a dificuldade de sopro, a dificuldade deles não conseguem, porque não tem. E aí, né, eu trouxe uma pessoa e ensinou para eles tocarem a flauta, e eles tinham que levar para casa e no próximo dia trazer treinado, né? 15 dias eles tinham para treinar. Você tinha que ver a dificuldade que chegou aqui. Mas teve um que eu falei para a mãe, dedique esse menino na música. Você via que assim, a mãe nunca tinha despertado, mas você via que é um menino mais, assim, com uma sensibilidade realmente boa auditiva, né? Uma percepção boa para esse olhar, só que estava ali, né? Nessa realidade. Então, é interessante. Às vezes a gente vai ali e traz uma coisa ou outro instrumento, mas com um olhar de potencial. Às vezes aquela criança tem um potencial mesmo para uma arte nesse caminho, para um dom mesmo naquele caminho, que às vezes pode ser nosso para olhar, né? Às vezes o pai e a mãe nunca vai ter esse olhar, igual desse menininho mesmo. A mãe começou, um menino melancólico, muito fechado, né? Que é o que a Sara falou, ali ele começou, você via que ele queria se superar, ele queria crescer, ele queria... E ali a gente começou a trabalhar um pouco com ele. Então, eu acho que, assim, são coisas que valem muito, muito a pena, né? A gente não perder de vista esse olhar da importância mesmo da musicalidade para o processo terapêutico, não só para a musicoterapia, né? E até para o olhar do dia a dia, na casa, né? Ali, estimular. Porque, às vezes, a criança ela é estimulada o tempo todo. Você pega aí, tem pessoas que chegam em casa, a primeira coisa que faz é ligar o som. Ela vai ter mais dificuldade de voltar para o interior. Ela liga o som para ouvir o quê? Né? Então, isso faz muita diferença. A escolha daquilo que está ouvindo, daquilo que está vivendo, faz muita diferença. É sempre muito bom esse caminho, né? Mas tá bom por hoje. Perfeito. Se deixar, eu vou até... É um assunto que eu gosto. Mas muito obrigada, Sara, né? Que bom ter um pouquinho da sua partilha. O ruim é que hoje nós tivemos poucas pessoas conosco, né? Numa aula tão rica, mas vai ficar na plataforma. Depois, os retornos que tiver, eu mando para você aí, se tiver alguma dúvida, né? Então, mas que bom ter você aqui conosco. Muito obrigada pela aula de hoje, né? Pela partilha. Muito bom. Eu que agradeço, fico à disposição. E é sempre muito bom falar de musicoterapia com logoterapeutas, com colegas da infância. E é muito bom mesmo. Muito obrigada pela oportunidade. Boa noite para vocês, bom descanso, fiquem com Deus. Fiquem com Deus. Boa noite, obrigado. Obrigada.